Isso aqui, ó, é um dos melhores mangás da atualidade. Pra vocês terem ideia, agora eu acho que são quase 2 da manhã de uma segunda-feira. Eu tenho aula da faculdade amanhã, eu preciso fazer prova, mas eu tô aqui tomando meu café porque eu necessito compartilhar com algum ser humano o quão foda é Choujin X. O negócio te deixa mais vidrado do que a própria cafeína e te vicia mais do que farinha colombiana. Eu sou meio suspeito pra falar? Sou. Suishida é um dos meus autores favoritos. Pra vocês terem ideia, eu canto Revel no chuveiro até hoje. Só que assim, se Choujin X tiver uma adaptação em anime, em algum momento dessa vida aqui, e ela for feita por um estúdio bom, não que nem foi aquela bosta de adaptação de Tokyo Ghoul que simplesmente cagou na história, eu tenho certeza que o bagulho vai, mano, escaralhar com tudo, tá ligado? Antes de eu continuar, eu preciso avisar aqui que eu vou tentar ao máximo não dar spoiler nesse vídeo, justamente porque eu quero que a maior quantidade de pessoas leiam também, porque infelizmente ninguém que conheço ainda leu essa porra, então eu quero interagir com as pessoas, eu quero ver o que as pessoas acham. As únicas pessoas que eu ouvi falando direito de Choujin X foi só a galera gay. Então assim, mano, é uma obra que eu precisa de mais reconhecimento. Dito isso, a história de Choujin X se passa em um mundo onde existem seres chamados Choujin. São pessoas basicamente que desenvolvem habilidades ou elas herdam essas habilidades e essas habilidades elas estão totalmente correlacionadas ali à personalidade dessas pessoas. E a gente vai acompanhar a história de 2 melhores amigos, o Tokyo e o Azuma. O Azuma é um moleque prodígio, ele é bom em tudo, bom em luta, bom na escola, o moleque é, mano, é o ser perfeito quase. E o Tokyo, que é o completo oposto. O moleque é inseguro, não tem muita habilidade e tá sempre vivendo ali na sombra do Azuma. Só que um determinado dia, o Tokyo e o Azuma, eles acabam se deparando com um Choujin hostil, eles acabam se ferrando ali e eles injetam um certo soro que transforma as pessoas em Choujin. Mas no caso, só o Tokyo vira um Choujin. E o começo da história ali vai basicamente acompanhar o Tokyo convivendo com esses poderes, tentando descobrir o que eles fazem e tentando se virar ali nesse mundo. E Choujin X é um caso interessante, porque o Suishida tem muito mais liberdade para produzir esse mangá do que foi com Tokyo Ghoul. Primeiro que a revista que está sendo publicada está sendo a Toneri no Young Jump, que é uma revista seinen, e o Suishida não tem nenhum cronograma certinho para publicar o mangá, ou seja, ele publica na hora que ele quiser, quando ele quiser. E além disso, o cara não tem nenhum assistente trabalhando com ele desenha tudo sozinho. Isso vai ser bastante refletido na arte do mangá, porque tem momentos que elas são mais rascunhadas, mais rabiscadonas assim, alguns podem julgar como mal feitas, e outras, mano, são extremamente detalhadas, bonitas pra caralho, mano, com puta de um peso nas cenas. E na real, na minha opinião, o Suishida amadureceu pra caralho nesse mangá. Diferente de Tokyo Ghoul, que, mano, de modo algum as artes de Tokyo Ghoul eram mal feitas ou qualquer coisa do tipo, mas tinha momentos que a arte era mais travadinha, ela era mais certinha e tal. Algumas pessoas vão até preferir isso, mas eu acho que o modo que o Suishida tá fazendo agora traz muito mais dinâmica pro mangá, traz muito mais personalidade em alguns momentos, e inclusive eu vou além, porque em certos momentos que essa arte, ela é mais rabiscadona e tal, são momentos de comédia do mangá, que inclusive esse mangá ele vai ter uma carga de humor bem grande assim, ele vai trazer momentos leves assim, satirizando pra caralho, na verdade, um shonen, mas em outros momentos vai ter uns gore pesadão e uns temas muito profundo até nessa obra, assim. E esse contraste, tanto dos temas quanto da arte, traz um impacto muito maior para essas cenas, que são realmente mais sérias. E cara, isso é um negócio que inclusive eu já falei no vídeo de Dandadan. Quando você tem essa dualidade, mano, traz profundidade pra obra, tá ligado? Traz dinâmica, e dinâmica, mano, é o segredo da parada. Outro aspecto do mangá que ajuda muito a trazer esse peso pra tudo que eu falei é a forma primorosa que o Suishida trabalha conflito. Porque muitas vezes a gente acaba vendo obras em que elas não trabalham por completo as esferas de conflito de uma obra. Basicamente são 3, se a gente puder colocar assim, que são a esfera externa, pessoal e interna. A externa sendo basicamente o conflito que acontece ao externo dos personagens, ou seja, alguma guerra, alguma coisa que está acontecendo naquele mundo em si, um conflito geral. O pessoal sendo o conflito entre a relação dos personagens, algum atrito que um personagem tem com o outro, algum drama ali que eles passam, às vezes romance, inclusive pode ter bastante conflito pessoal, e o interno sendo todo o conflito que o personagem passa internamente, com ele mesmo, o que ele vai fazer, como que ele vai prosseguir em uma certa situação. O Suishida trabalha muito bem essas 3 esferas, ele consegue conectar elas, e um desses aspectos que é o externo, inclusive, eu não vou ficar falando muito aqui porque aqui tem muito spoiler, mas assim, o world building desse mangá é fenomenal, mano.
ele não é só simplesmente um contextozinho ali, um território em que o autor colocou para acontecer todo o conflito. Não, ele tá intrinsecamente ligado a toda a história do mangá, a toda a mitologia, a geografia até é afetada porque o mangá ele trabalha tanto com passado, presente e futuro, que tudo isso se interliga de uma forma, mano, bizarra de foda, mano. É bizarro, é insano, mano. Por isso que eu falo, mano, o Suishida conseguiu, nossa, fazer um negócio maravilhoso com esse mangá, maravilhoso. Pra quem já leu Tokyo Ghoul, sabe que o Suishida é um mestre em desenvolvimento de personagem. E aqui não é diferente. Mano, cada personagem tem seus próprios medos, suas próprias formas de lidar com os conflitos que vão aparecendo. O desenvolvimento deles é feito com, mano, muita precisão, calma, eles vão gradualmente mudando conforme aparece um conflito, tudo que acontece causa um impacto realmente neles, eles não são aquela coisa caricata ou bidimensional, por mais que às vezes tenham alguns personagens mais caricatos sim, só que o Suishida, mano, ele trabalha cada aspecto às vezes de algum personagem, ele traz reflexão pra tudo isso. E, inclusive, mano, é muito legal ver esses personagens interagindo entre si, porque é muito orgânico, cara. Os personagens são muito carismáticos, toda hora a gente quer ver eles ali aparecendo. Tem hora que você tá acompanhando a perspectiva de um, você tá ansioso pra ver o que o outro tá fazendo. Mano, é muito divertido, cara. E é muito interessante também a forma que o Suishida trabalha o sistema de poder de Choujin X com a personalidade dos personagens. Porque em alguns momentos esse poder que eles ganham, inclusive pro Tokyo, às vezes pode ser considerado uma maldição, cara. Inclusive, um aspecto muito legal desse sistema é uma parada chamada Rise. É basicamente levantar-se, então eu acho que é Raise a parada, mas foda-se na real. Que é basicamente o quê? Todo Choujin tem uma capacidade de regeneração, e para conseguir ultrapassar um certo limite de poder, eles podem causar um dano fatal a eles mesmos e basicamente ressuscitar mais forte. Só que isso causa um dano na sanidade do personagem, porque ele sente a dor da morte e o lado Choujin dele vai tomando conta da mente dele. Ele vai se afundando ali, basicamente num sonho, em algumas alucinações, e ele vai perdendo o controle. E para alguns Choujin, chegar nesse limite não tem mais volta. Ou seja, o cara real perde o controle de quem ele é e não consegue mais distinguir aliado de inimigo. Às vezes tem alguns Choujin que conseguem fazer o Rise mais de uma vez. Ou seja, ele passa por mortes e mortes e mortes e mortes e vai gradualmente perdendo a consciência. Essa relação entre poder, a sanidade do personagem, o jeito que isso afeta o mental dele, o desenvolvimento dele, faz com que os vilões dessa obra sejam fantásticos. Em especial um que vai acontecer na primeira parte, porque atualmente o mangá ele é dividido antes de 2000 e depois de 2000, no ano em que se passa no mangá, mas nessa primeira parte, cara, tem, sério, um dos melhores vilões ever, eu colocaria. O desenvolvimento desse vilão é absurdo, inclusive talvez eu faça um vídeo exclusivamente dele, porque o cara tem profundidade, ele tem motivação, ele tem tudo o que engloba um bom vilão. Isso é uma parada que o Suishida também fazia em Tokyo Ghoul. Deixar os personagens numa zona cinzenta, eles não são nem maus porque são maus, nem bons porque são bons. Tem alguns que fazem isso, mas eles são trabalhados de uma forma que você consegue ter empatia por eles, ao mesmo tempo que você condena as ações deles. E o Suishida, mano, ele consegue trabalhar todo o consciente e o subconsciente daquele personagem de uma forma magistral, velho. É, mano, outro nível, cara. Mano, eu leria Choujin X só pelo vilão, na real, se fosse possível. Obviamente que a obra é muito mais além disso, mas eu digo, se só tivesse esse vilão, eu ia ler, mano, porque é muito foda. E no fim de tudo, o Suishida vai costurar todos esses aspectos da obra que eu falei para trazer várias reflexões pra gente. Uma delas, por exemplo, o quão cruel o destino pode ser. É realmente possível você construir sua própria história ou tudo já tá pré-definido? E se você conseguir mudar, será que você não vai afetar outras pessoas? Será que isso não vai ter nenhum impacto negativo no mundo? Outra coisa que a obra vai trabalhar bastante é a forma com que o poder afeta as pessoas. Porque se você é uma pessoa que tem muito poder na mão e você tem uma visão de mundo, por mais que você acredite que você esteja fazendo certo, será que você realmente estaria fazendo certo, impondo a sua forma de pensar e nesse processo colocando em risco o mundo todo?
realmente valeria a pena? E ao mesmo tempo ele também vai questionar, é realmente necessário ter poder para proteger as pessoas? Não teria outra forma senão através da força? Esses são alguns dos temas que essa obra vai trabalhar. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, senão eu vou acabar dando spoiler para vocês. Então vão ler essa obra, pelo amor de Deus. É tipo uma experiência que vocês não vão se arrepender. E se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa o like, se inscreve, dá uma força aí e valeu!